tipo, muito do arrasto. Aham. Aí eu fiquei, tipo, pensando, depois eu voltei e vi de novo. Aí eu falei assim, cara, não tem nada que, tipo, eu queria pegar assim e fazer igualzinho, né? Aham. E alguns elementos de atividades diferentes. Perfeito. E aí fiz uma nova com uma área que eu gostaria de falar, né? Que eu trabalho com molusco, então eu falei, cara, eu preciso colocar molusco aqui no meio, vou procurar os elementos para ajudar a fazer isso. Aí eu peguei alguns elementos sonoros, né? Algumas atividades que usam som, né? Tipo músicas e tal. E peguei uma parte mais artística e decorativa daquela atividade de vida no mar. No final, a gente produziu tipo uma caixa com som do mar, né, que você faz. Sim. Aí eu fui mais ou menos nessa direção. E aí eu queria falar da importância, né, dos moluscos e das conchas na sociedade. Então eu peguei, fiz um. Aí assim, a ordem das etapas não ficou ainda muito Não, tranquilo. na minha cabeça, mas assim, tem elementos que eu quero fazer. Sim. Por exemplo, eu trouxe a parte mística, né, tipo, a parte relacionada às religiões, às práticas, às cerimônias. Que legal. Como que as conchas têm importância, né, dentro de algumas culturas, como algo. Eu separei aqui por tipo povos, e aí as espécies de moluscos relacionados. Por exemplo, algumas espécies de moluscos bivalves são relacionadas com tratados de paz, rituais sagrados e cerimônias. E aí, em outros povos, por exemplo, as conchas eram utilizadas, lançadas no mar como oferenda, e eram povos que eram extremamente dependentes do mar, então, tanto para a locomoção quanto para a subsistência, no caso da pesca. Então, eles lançavam as conchas no mar como oferenda para poder pescar animais, né, ou seja, para ter a abundância de alimento, a subsistência, e também a forma básica de locomoção, para a gente ter segurança nas viagens marítimas deles. Ai, que lindo isso. E aí tem umas outras conchas, eu separei uns áudios também na passada, vou tentar colocar aqui para ver se vai dar o volume adequado. Mas, por exemplo, tem uma concha que é chamada concha trombeta, que é uma concha turbilhela viva. Essa concha é sagrada no hinduísmo, e ela é utilizada em cerimônias e soltada em templos e rituais para poder aproximar o divino, né? Então, tipo, você meio que solta a concha para encontrar o sagrado e para aquilo. Ai, que lindo. Aí eu coloquei aqui mais fotos da concha e vou depois colocar. Tá. A gente vai trabalhando esse material, né? Vocês já viram que a gente não vai parar por aqui, né? E aí também algumas conchas eu separei que elas começaram a ser utilizadas, né, no continente africano como moeda. Então, a primeira moeda Os búzios, né? A primeira moeda que a gente teve foram as conchas. E também toda a parte artística, né? Você pode fazer colares, muitas coisas assim com as conchas. E depois eu trouxe uma. Aí será meio que uma introdução, né? Aí até a parte da história dos mitos, né? Da Grécia, a história da deusa Vênus, né? Afrodite, ela nasce dentro de uma concha, né? É uma concha de um bivalve e tipo, o formato da concha lembra toda a questão da fertilidade, luta, então tem toda essa questão envolvida, né? Com esse significado das conchas, a importância muda de acordo com o tempo para a sociedade. E no final eu trouxe uma atividade mais. Vou passar pelos áudios, mas lá no final eu trouxe uma atividade mais prática. Você pode mandar no grupo também, que a gente escuta isso. Aí, assim, para as sociedades, fazer esse apanhado todo, né, tipo, todo o significado que a concha tem, e para os moluscos, o que é a concha? Aí, no caso deles, a concha é a casa, né? Então, tipo, aí eu fazia uma atividade com eles assim, para descansar. Já imaginou andar por aí, levando sua casa com você? Então, a gente teria que pensar nisso, né? Tipo, se você tivesse que andar carregando sua casa, né, com aquele espacinho, o que você levaria? Então, a gente teve que pensar, tipo, o que ou quem, né? Vocês levariam com vocês, aí isso é uma atividade para ver realmente o que eles iam trazer. E aí, com aquela atividade da vida no mar, né, que tem uma caixa e eles pintam, fazem toda essa decoração, eu pensei em talvez usar caixa de papelão para poder cada um fazer a sua concha antes de desenhar, decorar e tal, alguma coisa assim. Eu vou chorar. Aí assim, no final eu trouxe uma curiosidade, né, uma parte mais ambiental, né, que tipo, a gente tem um caranguejo eremita, né, tipo, ele usa conchas de molusco, quer dizer, a concha foi a casa do molusco, e depois que o molusco morre, ela passa a ser a casa do caranguejo. E aí, por conta da poluição ambiental, né, do plástico que estamos, a gente está
vendo muito mais agora os caranguejos utilizando plástico, então essas coisas como casa, né? Ao invés de estar com os moluscos. Aí no final entra essa problematização assim, mais ambiental para poder fazer essa parte da conscientização, né, e tal. E aí tem algumas fotos dos moluscos dos caranguejos com as conchas, algumas conchas diferentes, e depois eles com plástico. Então para dar essa diferença. Mas é basicamente isso. A ordem não ficou ainda muito. Gente! Nossa, eu quase chorei aqui agora. Vocês estão me emocionando. Eu vou colocar os áudios no. Tá, coloca. Conseguiu? Vê se a gente escuta algum. Gente, a concha é a casa. Ai, querida, eu fiquei me imaginando cantando com a minha casa, ia ser muito pesado. Por isso que eu quero uma casa pequenininha. Ai, nossa, viajei aqui agora, tive uma epifania. E aí eles assopram, e aí aquela abertura da concha, né, funciona como uma trombeta mesmo de som. E aí, assim, alguns povos usavam isso como tanto rituais quanto, por exemplo, como alerta. Eles usam esse som para eles falarem, olha, tem alguma coisa errada, então chamar, tem todo esse significado. Tem uma outra concha também, é uma concha grandona assim. Ai, gente, eu já fiquei imaginando depois eles fazendo artesanato com concha. Nossa, estou tendo várias epifanias. Olha que lindo, né? Olha o som. Aquelas coisas só a gente entende no português. Olha o som. Nossa. Caramba, Thiago. Pode dar um tempinho para secar as lágrimas. Gente, dá um tempinho para secar as lágrimas, cara. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E olha que interessante, né? Tiago, você me fez pensar duas coisas. Quer dizer, um monte. Eu tô aqui tendo vários downloads aqui. Mas uma que você falou é assim, eu trabalho com isso. Então, assim, é o que você gosta que a sua mãe faz. Então, assim, é um conhecimento que parte, né? Você vê, Rara lembrou de uma coisa que a mãe fazia. Olha a gente trabalhando com os nossos conhecimentos ancestrais, né? O ancestral não é só do povo que está no meio da mata, também é a nossa ancestralidade, né? Rara trouxe o conhecimento da mãe, você trouxe um conhecimento que é familiar, né? Que está passando ali ancestral e que é o que você ama fazer. Então, é fazer essa conexão. Se a gente não gosta, não dá a liga, né? Então, como é que a gente faz para trabalhar, para transformar? E sempre vai ter ali alguma coisa que a gente possa fazer a ponte, né? Vocês podem pensar assim, mas tem momentos que a gente vai ter que trabalhar com coisa que a gente não gosta. Mas como é que a gente transforma? Como é que a gente vai lá pegar um fio de algo que a gente goste para trazer isso? E eu fiquei pensando nas pérolas. Você estava falando das conchas, eu pensei nas pérolas, né? Que as pérolas, aquela coisa, né, linda, de valor, ela é produzida, né, por um sofrimento da concha, né? E como hoje, como é que a gente pode trabalhar essas histórias, né? Não precisa ser sofrido, né, para trabalhar a beleza, né? Muito lindo, viu? Fiquei realmente emocionada e fiquei pensando várias coisas aqui sobre a minha própria história. Você falou carregar a casa. Nossa, eu senti uma dor no peito.
porque a minha casa é grande demais. Eu não preciso daquilo tudo. E isso tem sido uma coisa que eu tenho pensado muito, de diminuir as minhas necessidades, de diminuir a quantidade de demanda que eu crio para mim mesma. Né? Uma casa daquele tamanho, que em algum momento de loucura eu construí, assim, como é que hoje eu estou num movimento contrário? Nossa, foi terapêutico. Vou mandar isso para minha terapeuta. Obrigada.